meditar um texto conhecido nosso, mas o Senhor quer nos encher de sua palavra. Lucas 19, abra a palavra de Deus, Lucas 19. Glória a Jesus. Lucas 19. O Senhor revela uma pessoa que está tomada de um abatimento mortal. A pessoa está completamente abatida, não tem nem ânimo para conversar. É uma mulher jovem. E o Senhor vai te curar deste abatimento em nome de Jesus. O Senhor vai renovar o teu coração, as tuas emoções, a tua alegria, a tua disposição. O Senhor se voltou para ti, o favor de Deus se voltou para a tua vida. O Senhor te diz assim: eu vou reverter completamente este quadro em bênção, diz o Senhor. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Jesus está aqui, Lucas 19, amém? Amém? Lucas 19, a partir do versículo 1, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, procurava ver quem era Jesus, não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ainda canta lá, louvado seja Deus. Nos humilhamos diante de ti, meu Deus. Purifica o nosso coração, enche-nos do Espírito Santo, que seja o próprio Senhor a ministrar nesta noite. Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. O Senhor está presente. Mas tem gente dormindo. Cutuca o irmão do lado, diz para ele assim: acorda. Diga glória a Jesus. Acho que acordou. Diga glória a Deus. Aleluias. Irmãos, a palavra do Senhor ensina que com o pecado original, aquele do jardim do Éden, de Adão e Eva, aquilo não é lenda nem mito, é verdade, a história é verídica. Com o pecado original, o livro de Romanos 3 diz que a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nós já nascemos em pecado. Salmo 54, se não me engano, diz assim: alienam-se os ímpios desde a madre, andam cometendo mentiras desde que nasceram. Salmo 51 diz assim: eis que em pecado eu fui concebido, em iniquidade fui gerado por minha mãe. Irmãos, nós já nascemos deformados pelo pecado. Então nós já nascemos com defeitos. Irmãos, e isso é reforçado por causa de toda a influência que nós recebemos em nossa criação, de nossos pais e do próprio mundo. 1 Pedro 1 diz: aquilo que por tradição recebemos de nossos pais, do que aliás nós temos que ser libertos, coisas de família, conceitos errados, conceitos também deformados que vão nos estragando desde criança. Irmãos, isso faz com que nós assumamos tipos, características e máscaras que não são nossas. Irmãos, muitas vezes nós não nos conhecemos, muitas vezes passamos por situações e temos reações para nós absurdas,
Mas, irmãos, naquela reação, nós nos mostramos como nós éramos, e nós nos surpreendemos porque nem nós mais sabemos como somos, porque ficamos escondidos debaixo de um monte de influências e um monte de defeitos. Irmãos, e todos nós temos carências. Irmãos, fomos criados por nossos pais, mas, meu amado, pode ser o melhor pai e a melhor mãe deste mundo, eles também são falhos, eles também são frágeis. Salmo 103,14, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmãos, os pais podem ter a melhor boa vontade deste mundo, mas eles não são deuses. Diga glória a Jesus. Irmãos, isto gera carência. Todos nós temos carência em alguma área da vida, e isso passa a funcionar em nós à base de compensação. Nós assumimos alguns padrões de comportamento por compensação. Irmãos, e estes padrões são insatisfatórios. Irmãos, o Senhor quer nos libertar e viver em liberdade, aquilo que diz João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 2 Coríntios 3, onde há o Espírito do Senhor, há a liberdade. Em Isaías 25, o Senhor destruirá todas as máscaras dos rostos com os quais os homens andam se escondendo. Irmãos, quando o Senhor, 2 Coríntios 3, quando se converterem ao Senhor, então este véu será tirado. Irmãos, o Senhor quer nos libertar completamente, que não vivamos mais desta forma insatisfatória. Irmão, já aconteceu comigo. Muitas vezes eu estava enjoado de mim. Se você pensar assim, eu também estou enjoado de você. Não, estou dizendo você mesmo. Diga glória a Jesus, não é enjoar de mim, é de você. Diga glória a Deus. Nos enjoamos de nós, sabe por quê? Porque nós assumimos padrões repetitivos, ensaiados, coisas que nos foram passadas, nós aprendemos de cor. E, irmãos, isso não é original, não é sincero, não é transparente, isso é cansativo, isso não satisfaz. Entrando no texto, estamos diante de um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, um cargo hoje que seria equivalente a delegado da Receita Federal ou da Receita Estadual, só que com um agravante que na época ele trabalhava para o domínio estrangeiro, porque Israel, onde era a cidade de Jericó, era dominada pelo estrangeiro, que era o Império Romano. Zaqueu era chefe e era um homem rico, só que o próprio texto mostra que não era um homem feliz, não era um homem satisfeito, era um homem inquieto, era um homem perturbado. O próprio texto mostra que era um homem que defraudava, porque assim que após converter-se, ele se comprometeu a não defraudar mais, quer dizer que já tinha defraudado. Diga glória a Jesus. Quer dizer, ele se aproveitava de outros, ele se aproveitava de uma situação, ele se aproveitava dos mais fracos, ele tirava vantagem daquilo que ele conseguiu na vida, e ele subia na vida em detrimento de outros, porque se era rico e havia defraudação, logicamente que isso lhe proporcionou lucro ilícito. Então, aos olhos de uma pessoa do mundo, porque o mundo gira em torno de dinheiro, 1 Timóteo 6,10, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mateus 6,24, não podeis servir a Deus e a Mamon. A grande oposição a Deus neste mundo é o dinheiro, são as posses, é o desejo de ter. Eclesiastes diz assim, quem amar o dinheiro nunca se fartará da renda. A pessoa só quer cada vez ter mais. Mas estamos diante de um homem que conseguiu isso na vida, não pelos meios mais lícitos. Irmãos, e pelo próprio texto, já vou explicar para os irmãos, Zaqueu não era uma má pessoa. A Bíblia ensina que existem pessoas más. 2 Tessalonicenses 3,2, oremos para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus,
porque a fé não é de todos. 2 Timóteo 3,13, os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Existem pessoas más, já vi pregação dizendo assim, não, ninguém é mau, mal é só o diabo, as pessoas são só influenciadas. Não, Jesus não chamou Zaqueu de raça de víboras, outras pessoas ele chamou. Jesus não chamou Zaqueu de diabo, em João 6 ele chamou um que era até apóstolo, para fazer misericórdia. Então existem pessoas más. Havia 2 ladrões na cruz, um de cada lado de Jesus, um não se converteu de jeito nenhum. Então existem pessoas más, mas Zaqueu não era. Diga glória a Jesus. Se era Jesus, não teria ido com ele. Diga glória a Deus. Não era uma má pessoa, era uma pessoa deformada. E outra, com base no próprio texto, eu te digo o seguinte, não era um homem mau, era um homem perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e Jesus estava falando de Zaqueu. Era um homem perdido, se perdeu na vida, se perdeu em todas as influências que teve. Diga glória a Jesus. Tinha dinheiro, tinha posição social, mas era infeliz, frustrado, insatisfeito. Era um homem carente. Diga glória a Jesus. E outra, irmãos, diz a palavra que ele tinha interesse em ver Jesus. Morava em Jericó, ouviu dizer que Jesus estava passando, já tinha ouvido falar dele com certeza, já tinha ouvido falar dos milagres, dos prodígios, das palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus, e ele tinha interesse de vê-lo. Só isso já é outra prova que não era um homem mau em si mesmo, era um homem perdido. Diga glória a Jesus. Mas vamos em frente. Este homem tinha bloqueios para chegar até Jesus. Irmãos, existem coisas que o dinheiro não faz. No caso aqui, Jesus cercado de uma multidão de pessoas, andando no meio da rua. Zaqueu poderia ser o tão rico quanto quisesse, mas não podia se chegar perto de Jesus no meio de uma multidão. Então ele tinha bloqueios. Todos nós temos. Fala para nós assim, todos nós temos bloqueios. Ah, pastor, a igreja é muito longe, eu não tenho dinheiro para o ônibus, eu tenho medo de andar à noite, eu tenho medo de ladrão, para mim é difícil, eu sou sozinho. Ah, pastor, mas a minha família, todos são católicos de 15 gerações para trás, eles ficam falando mal de mim, e é difícil, e eu também sou meio preconceituoso com essa história de igreja de crente, eu fico com medo que vão ficar pedindo dinheiro para mim, eu fico com medo que é lavagem cerebral, que é forçação emocional, eu tenho medo. Fazer misericórdia. Bloqueio todo mundo tem. Zaqueu também tinha. Só que tem um pequeno detalhe. Zaqueu venceu os seus bloqueios. Fala para um lado, você precisa superar. Diga glória a Jesus. Ah, irmãos, este homem era rico, este homem era carente, mas não queria viver assim para o resto da vida. Apareceu uma oportunidade, ele ouviu falar de Jesus, ele foi atrás. Correu, expôs-se, se esforçou, subiu em uma árvore, era baixinho. Irmãos, esse texto mostra um homem que se expôs ao ridículo. Era um homem velho, subindo na árvore. Mas ele não estava nem aí, pensassem o que quisessem dele. Ele queria ver Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, e toda pessoa, ouça isso, toda pessoa, para chegar a Jesus, tem que se expor a um certo tipo de ridículo. Sabe por quê? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 14 ou 15. Diga glória a Jesus. Por isso que o versículo já recitado, Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Hebreus 13, saiamos, pois, aí ele fala, levando consigo o seu vitupério. Irmãos, para as pessoas do mundo, esse negócio de buscar a Deus é um negócio meio constrangedor, meio vergonhoso, mas é uma escolha. Fala para o mundo do lado, você escolhe. Ou viver para o resto da vida frustrado e carente, porque alguém que não tem um encontro com Deus vive cheio de frustração, ou você se expõe para alcançar uma experiência com Jesus. Diga glória a Deus. Correu e subiu na figueira. Jesus passou embaixo, olhou para cima e disse, Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Esse texto é muito conhecido nosso, as crianças já o sabem bastante. Irmãos, Jesus não ficou sabendo que o homem estava em cima da árvore e nem o nome dele. Jesus não ficou sabendo disso por sua divindade, porque Jesus abriu mão de sua divindade quando se encarnou. Jesus ficou sabendo o nome de Zaqueu pelos dons do Espírito Santo. João 3 diz assim: porque aquele que fala as palavras de Deus, Deus não lhe dá o Espírito por medida. Colossenses 1 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmão, Jesus recebeu o Espírito Santo da parte de Deus. Diga glória a Jesus. Mateus 3,16, ali no Rio Jordão, quando batizado, recebeu o Espírito Santo. Antes disso, nada tinha feito de sobrenatural. Jesus soube o nome de Zaqueu pelos dons do Espírito Santo. Irmãos, e um detalhe deste texto, irmãos, é isto que o Senhor quer para nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, o evangelho que Jesus tem em mente, a forma de evangelizar que Jesus tinha em mente, quase caí, diga glória a Deus. A forma de evangelizar que Jesus tinha em mente é evangelismo de poder, com poder, diga glória a Jesus. Não é sair falando assim, umas palavras, coisas assim que você já sabe decora, um monte de clichês e de chavões. Meu amado, o evangelismo que Jesus tem em mente e quer para nós, evangelismo de poder, é você andar na rua e saber o nome da pessoa por revelação sobrenatural. É isso que faz a pessoa se converter. Glória a Jesus. Daí você pode me dizer: pastor, mas nem todo crente vai ter isso. Realmente isso não, mas João 14,12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Diga glória a Jesus. Assim como Jesus pregou para a samaritana, gostamos tanto de ouvir, mas Jesus, cheio do Espírito Santo, soube por revelação todo o passado daquela mulher. Diga glória a Jesus. Assim como Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3, falou por palavra de sabedoria, ensinando sobre o novo nascimento. Irmãos, o Senhor quer nos revestir de poder. Irmãos, muitas vezes as pessoas não se convertem porque é um evangelismo muito xoxo, muito sem graça e muito sem poder. Onde está a revelação? Onde está Deus se revelando? Sabe o que Jesus disse em João 4? Se não virdes sinais e milagres, de modo nenhum crereis. Palavras de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, precisamos ser revestidos do poder de Deus. Atos 1,8: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Você vai trabalhar, você vai para o ponto de ônibus, você está ali, chega outra pessoa para pegar o mesmo ônibus, de repente Deus lhe diz o nome da pessoa, e você chama a pessoa pelo nome, fulano, e a pessoa olha para você: como você sabe meu nome? Deus me revelou. Diga glória a Jesus. Irmãos, é isso que as pessoas querem. E tem mais. Diga glória a Jesus. Irmãos, Zaqueu era um homem carente. Jesus sabia disso, por isso que se dirigiu a ele. Irmãos, pessoas carentes, o mundo está cheio delas. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3,23. Diga glória a Jesus. As pessoas carentes precisam de atenção, de amor, de convivência, de respeito, de amor. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito profundo. 1 João 2,6, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Aqui Jesus tanto fala com quem é carente, quanto fala com aquele que já é servo de Deus, fala dos dois lados.
Os carentes precisam de atenção, atenção pessoal. Irmãos, Jesus podia estar rodeado de uma multidão, mas tinha tempo o suficiente, ministério curtíssimo de 3 anos. Tinha tempo o suficiente para evangelizar para falar com para ir na casa deste Diga glória a Jesus. O que Jesus quer ensinar com este texto? Mas as pessoas carentes precisam de valorização, precisam de convivência. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que os religiosos que cercavam Jesus, o que eles disseram? Jesus entra em casa de um homem pecador para comer com ele. Mas irmãos, Jesus tinha os olhos iluminados pelo Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e nós que somos servos de Deus, precisamos ter os olhos abertos. Provérbios 25 diz assim: tira da prata as escórias e sairá um vaso para o fundidor. O que significa isso? O servo de Deus tem que enxergar onde tem prata, para poder investir ali no poder de Deus e trabalhar para que a pessoa seja purificada. Irmãos, Jesus viu valor em Zaqueu. Como que eu posso dizer isso com base no texto? Este também é filho de Abraão. E Jesus apenas disse que ele estava perdido. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Jesus teve olhos não para ver um cobrador de impostos, não para ver um homem que extorquia os outros, mas viu um homem que queria salvação, viu um homem que queria um encontro com Deus. Irmãos, é isso. Quando Zaqueu ouviu falar de Jesus, o que ele queria na verdade era ter um encontro com Deus. Diga glória a Jesus. E Jesus enxergou isso. Irmãos, o Senhor quer purificar os nossos olhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus conseguiu enxergar quem Zaqueu era e não quem ele se tornou. Zaqueu se encheu de defeitos e de tortuosidades na sua vida, fez de tudo para ficar rico e ficou, mas virou um monstro, um monstro de personalidade e de características. Mas Jesus enxergou por detrás e através de todas aquelas máscaras, Jesus enxergou quem ele realmente era, um homem perdido, um homem que precisava. Dê uma salva de palmas a Jesus. Diga glória a Jesus. Jesus te enxerga. O olhar de Jesus atravessa todas as suas barreiras emocionais, todas as suas defesas psicológicas. O olhar de Jesus te atravessa e Jesus te enxerga no teu íntimo, na tua essência. Jesus te vê. Diga glória a Jesus. Tem um livro, um dos clássicos da literatura, só que está meio antiguinho. Um escritor que chama Victor Hugo. O livro se chama Os Miseráveis. O personagem principal do livro chama Jean Valjean, um homem que foi preso, acusado injustamente, ficou muitíssimos anos na cadeia. Quando saiu, foi colocado na rua completamente sem nada, sem profissão. 30 anos depois, não sabia mais nada. Foi pedir abrigo para um sacerdote católico. E neste pedaço do livro tem uma lição ali. O sacerdote o acolheu em casa, só que era um homem perdido. Tantos anos de cadeia se ele não era criminoso, ele se tornou, em toda aquela influência, em todo aquele peso. E ele foi ajudado por aquele sacerdote. Ele, enquanto o sacerdote dormia, roubou o sacerdote e fugiu. Com alguns objetos roubados, a polícia o pegou. Ia levá-lo de volta para a cadeia, mas precisava reconhecer o dono dos objetos. Então foram perguntar para o sacerdote: esses objetos são teus? Este homem te roubou? Irmãos, e na história ali do livro, o sacerdote, mesmo tendo sido roubado, mesmo tendo sido prejudicado, ele conseguiu enxergar que este personagem não era um bandido, não era um ladrão, era alguém deformado pela vida. Ele conseguiu enxergar isso. E ele falou para os guardas: não, eu não fui roubado por este homem. Ele não me roubou. A polícia o soltou, irmãos, e essa atitude
deste sacerdote transformou aquele homem. E ele deixou dessa vida e ele se tornou uma outra pessoa, porque alguém enxergou que ele não era aquilo. Diga glória a Jesus. Irmãos, esse livro fala de Jesus. Jesus é assim. Fala para o lado, Jesus é assim. Quantas coisas você já fez na vida, atitudes muitas vezes de sobrevivência, porque você não sabia fazer outra coisa, não sabia fazer melhor. Quantas coisas a gente faz por absurdo da ignorância, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29, diga glória a Jesus. Irmãos, e quantas vezes as pessoas se perdem. Agora, irmãos, sabe o que este texto fala e sabe o que o Senhor Jesus fala contigo hoje? Sabe o que você está precisando? E outra, falávamos hoje, por melhores que tenham sido seus pais, nós sempre temos carência. Mas não é de pais melhores que você precisa. Sabe o que você precisa? Com base neste texto, você precisa de um encontro com Jesus. Fala para um lado, um encontro com Jesus. Dê uma salva de palmas. Louvado seja Deus. Mas meu amado, ouça isso. Ouça, porque muitas vezes evangelizamos e as pessoas não se convertem. Em primeiro lugar, porque nós precisamos deste poder do Espírito Santo que discerne os pensamentos e intenções do coração. Diga glória a Jesus. Irmãos, Zaqueu não precisava de sinagoga, porque sinagoga tinha um monte em Israel. Zaqueu não precisava de mestres da lei, que aliás, se ele tivesse caído sob a autoridade de algum deles, daí que ele estava perdido de vez. Irmãos, o que Zaqueu precisava era de um encontro com Deus, um encontro face a face com Deus. E Deus quer falar contigo nisso. Diga glória a Jesus. Ele não precisava de rotina religiosa. Aliás, a cena sequer se passa em um ambiente religioso. A cena está acontecendo no meio da rua e termina na casa do Zaqueu. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que Zaqueu precisava era de um atendimento pessoal. Irmãos, as pessoas vêm carentes para as igrejas, mas meu amado, não é um culto que vai suprir esta carência. Esta pessoa precisa ver Deus em alguém. Diga glória a Jesus. Zaqueu precisava que Deus fosse na casa dele e conversasse com ele. Diga glória a Jesus. Deus estava encarnado em Jesus, mas e hoje? Irmãos, não é de uma reunião com 500 pessoas que vai converter alguém. A pessoa precisa de Deus conversando com ela. E aonde está isso? Tem que estar no corpo de Cristo. Tem que estar em você. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, Zaqueu precisava de Deus em carne e osso. Irmãos, Zaqueu precisava de um Deus que conversasse, um Deus que falasse, um Deus que respondesse. Mas o Deus eterno que habita na eternidade, Ele é invisível, diz 1 Timóteo 1. Como que a pessoa vai ter uma revelação de Deus se não for através de alguém? Diga glória a Jesus. Deus quer se revelar ao mundo através de alguém. Fala para o mundo lado através de você. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, existem pessoas que podem chegar dentro da igreja e ter assim uma revelação espiritual de Deus. A pessoa vem no culto e tem um enlevo espiritual e se sente nas nuvens, e se sente tão bem, e sente assim, coisas entrando no seu espírito. Isso pode até acontecer, mas depois vai dar até mais trabalho, porque a pessoa agora vai ligar as coisas de Deus a uma coisa muito etérea, muito abstrata, muito distante, e não é assim. Diga glória a Jesus. Nós temos que ver Deus nos nossos irmãos.
Na igreja, nós temos que ver Deus em alguém, nós temos que ver Deus na humanidade, nós temos que ver um Deus humanizado, diga glória a Jesus, para ninguém ter uma fantasia religiosa. Daí, irmãos, que se criam os caracteres super espirituais, a pessoa parece assim, que é tão crente que parece estar com a cabeça nas nuvens, mas não é assim. Ninguém foi mais crente nessa terra do que Jesus e tinha os pés bem no chão. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, diga glória a Deus. Irmãos, Zaqueu precisava ter um encontro face a face com um Deus que fosse humano. Diga glória a Jesus. Palpável, real. Irmãos, e é isso que as pessoas estão precisando. Diga glória a Jesus. Irmãos, lá fora, no mundo, as pessoas só encontram desgraça, decepção, traição. Irmãos, existem pessoas que vêm para a igreja fugindo do mundo, e as pessoas não querem envolvimento com ninguém. Elas querem só vir no culto assim, para ficar assim, naquele estado. Irmãos, cristianismo e budismo não tem nada a ver. Nada. Falam assim, nada. Aliás, está muito na moda ultimamente assim, ser zen. Pessoa zen. Ela nem sente, nem fala, nem pensa, ela está zen. Mas em misericórdia. Isso não tem nada a ver. O nosso Deus é um Deus que sente fervorosamente, assim tanto ama quanto odeia fervorosamente, quando a pessoa está na desobediência, na rebelião. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, essa coisa de ser zen, irmãos, isso é desumanizar alguém, porque nós não somos assim. Até Jesus chorou, até Jesus se irou, até Jesus se alegrou, até Jesus se irritou, porque Deus nos fez assim, e Deus nos quer assim, completamente verdadeiros. Ao versículo, irai-vos e não pequeis, Efésios 4, não somos réus por termos sentimentos e reações, diga glória a Jesus, mas nós precisamos ver Deus deste jeito, precisamos ver Deus em alguém para saber como que é, diga glória a Jesus, e o Senhor quer se manifestar através de você. Irmão, Jesus está falando hoje, fala para um lado, Deus está falando contigo. Diga glória a Jesus. Quantas vezes você fica com raiva de alguma coisa, depois a raiva passa, você fica morrendo de culpa por ter tido raiva, mas e onde está escrito que é culpado por ter raiva? Diga glória a Jesus. É uma reação natural, nós temos aqui que controlar isso, não deixar com que isso se extravase, mas irmãos, nós somos humanos e Jesus também é. Diga glória a Deus, e quer nos ensinar a ser como Ele. Irmãos, o que as pessoas precisam ter? Um encontro com Deus, olhando face a face, alguém que encarne Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Jesus está falando hoje aqui. Tem algumas pessoas que não estão conseguindo entender o que está sendo dito. Seria melhor você pegar a gravação da pregação. A gravação é de graça, não estamos vendendo nada. Diga glória a Jesus para ouvir depois, para que o Espírito complete isso em você. Irmãos, as igrejas atualmente até inventam coisas. Irmãos, as igrejas querem fazer encontros coletivos com Deus. Não tem como. Diga glória a Jesus. Não é uma ministração, não é assim. Tem que ser um encontro pessoal. Diga glória a Jesus. Irmãos, e Deus se manifesta usando alguém. Jesus encontrou Saulo no caminho de Damasco, mas mandou o Ananias completar a obra. Porque Saulo precisava ver alguém, precisava tocar alguém, e depois mandou Barnabé para continuar o trabalho. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que nós precisamos é alguém de Deus do nosso lado. Precisamos estar
com alguém de Deus para ver o que é Deus na vida de alguém. Diga glória a Jesus, para ficar as coisas mais reais, as coisas mais verdadeiras. Isso que é ser crente. Então, é possível eu ser crente? Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. E Jesus foi para a casa de Zaqueu, se hospedou na casa dele, comeram juntos, conversaram juntos. Irmãos, e esta conversa libertou Zaqueu. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós queremos que as pregações libertem as pessoas. Irmãos, olha o que Jesus está ensinando. Tanto a samaritana, quanto Nicodemos, quanto o paralítico de Betesda, de João capítulo 5, quanto o Zaqueu, não foi numa pregação, foi numa conversa, foi num encontro. Diga glória a Jesus. Irmãos, são os relacionamentos que nos libertam. Fala para um lado, são os relacionamentos que nos libertam. Por isso que a igreja é corpo. Irmãos, tem tanta gente dentro das igrejas que não é salva. Tem tanta gente que vem no culto de domingo, chega um pouco atrasado, sai um pouco antes de terminar, não se envolve com ninguém, ouve a palavra, pode até se batizar, mas que relacionamento você tem? Irmãos, são os relacionamentos que nos libertam. Quando nós nos encontramos com a pessoa de Deus, irmãos, por que Zaqueu foi liberto? Ele só vivia na mentira, ele só vivia no engano, ele só sabia viver daquilo. Agora me diga uma coisa, você acha que para Jesus ele mentiu? Irmãos, só que Jesus, como diz lá, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1, 15 ou 16. Diga glória a Jesus. São os relacionamentos nos quais a verdade é dita com amor, é que nós somos libertos. Porque Jesus conversou com Zaqueu. Agora, irmãos, olha o tipo de conversa. Jesus jamais iria ser inconveniente, jamais ia jogar na cara de Zaqueu as coisas. Irmãos, porque muitas vezes nós que somos crentes, ficamos nos gabando de sermos sinceros, mas nós ferimos, nós jogamos as coisas na cara da pessoa. Irmãos, e Jesus fez isso? Não, Jesus enxergou por detrás de tudo aquilo quem era o verdadeiro Zaqueu, e sobre isso Jesus falou. Diga glória a Deus. Irmãos, e trouxe para fora aquilo, irmãos, aquilo que estava morto. Estávamos mortos em delitos e em pecados, Efésios 2:1, diga glória a Jesus, e fez nascer. Por isso que a transformação é de dentro para fora, as máscaras se quebram, diga glória a Deus. Zaqueu para o mundo teve que ser daquele jeito, para se fazer rico, para se fazer respeitado, além do que era baixinho, fazia misericórdia, queria aparecer, fazia misericórdia. Mas, irmãos, ele foi liberto, diga glória a Jesus, porque ele teve encontro com Jesus e ali houve verdade com amor. Fala para o lado, verdade com amor. Jesus está falando hoje, diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, houve aceitação. Irmãos, olha como foi a minha experiência, como é verdade isso. Eu fui batizado no Espírito Santo aos 7 anos de idade, mas não recebi dons. Daí, quando jovem, busquei muito ao Senhor no dia 7 de janeiro de 1991. Eu era muito jovem. Diga glória a Deus, para você não ficar calculando a minha idade. Diga glória a Jesus. Eu tive uma experiência com o Senhor, estava sozinho no meu quarto. O Senhor me encheu do Espírito Santo, me concedeu os dons. Foi uma experiência tremenda. Isso foi em janeiro. Neste mesmo mês de janeiro, pareceu coincidência, mas a mão de Deus opera assim. Eu acabei indo parar na casa de operação, cujo diretor era um parente um pouco distante. Acabei indo lá e acabei morando 10 anos na casa de operação.
Diga glória a Jesus. Deus fez assim. Porque se eu tivesse tido só aquela experiência sozinho no quarto, para mim as coisas de Deus iam ficar assim muito abstratas, muito etéreas. E não é assim. Diga glória a Jesus. E tem crente que ainda está nessa fase. Ele ora assim, parece que ele está nas nuvens. Desce, meu filho. Fala assim, desce. Não é assim. Diga glória a Jesus. Não é assim. Irmão, Jesus me fez ir para a casa de operação. Irmãos, eu tive uma experiência muito grande ali. Porque eu, crente de berço, acostumado ao ambiente eclesiástico, e no meio daqueles que saíram dos vícios, eu era muito jovem, eu fiquei amigo deles, eu convivi com eles. Eu encontrei sinceridade como eu não tinha encontrado em lugar nenhum. Porque eles, me desculpem os que estão presentes, eram meio destrambelhados. Diga glória a Jesus. E falava as coisas assim, sem reserva. Pega e fala. O que nunca alguém tinha coragem e honradez de me falar. Eu ministrava a eles e eles acabavam ministrando a mim. E o meu encontro com Deus, não sei se foi no quarto ou se foi no meio deles. Diga glória a Jesus. Eu posso dizer que eu vi Jesus neles de forma como eu não tinha visto. Diga glória a Jesus. Foi num relacionamento. É ver Jesus dentro de alguém, trabalhando em alguém, fazendo a obra em alguém. É ver, irmãos, ver a mão de Deus concreta, materializada, vívida, humanizada. Dê uma salva de palmas a Jesus. Na canta lava suda rádio conta riconsinda lava suda radiás. Diga glória a Jesus. Irmãos, estamos na igreja. Para quem não tem Jesus, eu te digo, você precisa ficar perto de alguém que tem Jesus. Para quem já tem Jesus, eu te digo, você precisa deixar Deus se manifestar através de você. Diga glória a Jesus. Você precisa ver Deus nos relacionamentos. Irmãos, olha como que é a nossa visão. Nós queremos assim ter encontros com Deus. Numa reunião de oração que cada um está ajoelhado, com o rosto enfiado no banco. Nós queremos ter um encontro com Deus numa vigília no escuro em que ninguém vê o nariz de ninguém. Mas irmãos, a maior glória de Jesus foi no poço de Jacó, no meio do deserto, ao meio-dia. A maior glória de Jesus foi na rua de Jericó. Diga glória a Deus. A maior glória de Jesus foi no tanque de Betesda. A maior glória de Jesus foi com a mulher adúltera prestes a ser apedrejada. Irmãos, como a glória de Deus, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Dê uma salva de palmas. Rabahade canta lava suda radiás. Na lavahade canta lava suda rádio conta ricancinda lava suda radiás. Da canta lava suda rádio conta ricancinda rádio conta lava suda radiás. Na lavahade canta lava suda rádio conta ricancinda radiás. Na lavahade canta lava suda rádio conta lava suda rádio conta ricanta lava suda radiás. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Você quer ter um encontro com Deus? Arranje um crente que possa ser amigo, que possa ser confiável. E vai conversar com ele e fale com ele o que você nunca falou com ninguém. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5,16. Diga glória a Jesus. Meu amado, não se esqueça disso. É nesses encontros que nós somos libertos. Irmãos, a família de Zaqueu não foi convertida num culto, foi numa visita de Jesus. E Jesus não foi fazer culto na casa de Zaqueu. Nós marcamos o culto na casa dos outros. Por que você não vai lá conversar? Diga glória a Jesus. Encha-se do Espírito Santo e vai conversar.
Irmãos, é que nós também criamos uns paradigmas errados. Ser cheio do Espírito Santo assim, eu nem posso conversar com ninguém, senão vaza alguma coisa assim. Então, cheio do Espírito Santo, eu vou para o culto assim, fala, daí termina uma coisa, pronto, agora eu posso conversar. Mas não é assim. Fala assim, não é assim. Isso é virar uma coisa. Irmãos, Jesus podia pregar, ou podia estar na casa da pessoa, sentado, conversando. Era o mesmo Jesus. Aliás, Ele é o mesmo até hoje. Numa salva de canta, lava, suda, radiás. Raba, rádio, canta, lava, suda, radiás. Na lava, rádio, canta, rias, sim, lava, stay. Sude, canto, riba, rádio, canta, lava, suda, radiás. E Ele está aqui. Da lava, rádio, conta, lava, suda, radiás. Na canta, lava, suda, rádio, conta, riba, rádio, radiastei. Diga glória a Jesus. Olha o que Jacó disse, estamos estudando na quinta-feira Jacó, e ele também teve um encontro com Deus, e foi neste encontro que ele foi liberto. Este encontro em Peniel, eu vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. Jacó teve encontro com um anjo, Zaqueu teve encontro com Jesus, e as pessoas do mundo hoje, meu amado, ouça isso, as pessoas do mundo precisam ver a face de Deus na tua face. As pessoas do mundo precisam ver o rosto de Jesus refletido no teu. As pessoas, irmãos, o que aconteceu com Estevão? Quem olhou para ele achou que o rosto dele era o rosto de um anjo. Atos capítulo 6. Diga glória a Jesus. Como um espelho refletindo a glória do Senhor. 2 Coríntios 3. Diga glória a Jesus. O mundo precisa ver Jesus aonde? Em você. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e as experiências que tive na casa de operação, diga glória a Jesus, hoje é diferente. Hoje eu estou um pouquinho mais velho, diga glória a Deus. Na época eu fiz amizade com os rapazes, eu era solteiro, hoje é diferente, hoje tem igreja, hoje é diferente. Mas eu posso falar dessas experiências lá do passado, porque Deus quer fazer isso com você. Diga glória a Jesus. Irmãos, a glória de Deus, você pode dizer assim, deve ter sido cultos abençoadíssimos, irmãos. Eu sentava nas manhãs, tinha um período, depois eu sentava para conversar com cada um deles. Irmãos, como eu via a glória de Deus se manifestando numa conversa, quando a pessoa falava, quando a pessoa expunha, quando a pessoa tirava as coisas de dentro, irmãos, e como a glória de Deus, irmãos, como a graça de Jesus é maravilhosíssima. Sabe o que é graça? É um pecador se abrindo, isso é graça de Jesus. Irmão, sabe o que é graça? É Jesus na casa de Zaqueu, uma casa impregnada de graça. Irmãos, havia entendimento, compreensão. Jesus jamais compactuou com o pecado, mas Jesus estava procurando um perdido. Dê uma salva de palmas a Jesus. Na rádio canta rias, cinta lava suda rádio conta lava suda harias. Na rádio conta riada hada haria cansum cinda lada suda rádio da hada harias. Na lava rádio conta lava suda harias, canta lava harias tem. O Senhor quer ter um encontro contigo. O Senhor quer te libertar também. O Senhor quer suprir as tuas deficiências, as tuas carências. Na canta lava harias, o Senhor quer te falar com voz humana, o Senhor quer te falar com voz perceptível, o Senhor quer falar com você usando a boca de alguém, palavras que você entende bem em bom e forte português. Diga glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, louvado seja Deus. O tempo está passando, mas Jesus está aqui. Racanta rádio conta lava suda rádio conta lava suda harias. Na canta rádio da hariastei. Irmãos, o que aconteceu com Zaqueu? Não precisava mais de autoafirmação em dinheiro e posição social. Não precisava mais disso. A máscara caiu, a muleta caiu, não precisava mais dela. Olha o resultado. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. Diga glória a Jesus.
não preciso mais disso. Eu me escondi disso, eu precisava disso para me autoafirmar, para os outros me reconhecerem, para os outros me honrarem. Eu achava que iria ser benquisto ou ao menos respeitado por isso, mas eu achei um que me aceitou, eu achei um que me conheceu, eu achei um que me compreendeu, o meu coração se abriu. Eu não preciso mais disso. Diga glória a Jesus. Irmã, da canta lava suda rada harias, na canta ricancinda lavastei. Irmãos, no encontro com Jesus, Ele deixou daquilo. Se eu defraudei, eu dou 4 vezes mais. Irmãos, o coração se abriu. Diga glória a Jesus, porque estava liberto. Agora não se importava mais se os outros iam reconhecer, se ele ia ter projeção social. Não queria mais isso. Ele fez vínculo. Na verdade, meu amado, sabe o que você quer? Você quer ser amado, você quer ser aceito, e só Jesus que pode fazer isso. E Jesus quer usar alguém para fazer isso na tua vida. Diga glória a Jesus. Meu amado, ouça isso. Um encontro com Jesus acaba sendo um encontro consigo mesmo. Irmãos, Zaqueu voltou a ser o que ele na verdade nunca tinha sido. Desde que nasceu, estava torto. Irmãos, isso significa estar em paz. Irmão Jacó, após o encontro, ele disse: a minha alma foi salva. Quer dizer, a minha alma se aquietou. Diga glória a Jesus. Irmãos, um encontro pessoal com Deus, e Deus vai usar alguém para fazer isso com você. Diga glória a Jesus. Um encontro pessoal com Deus, a tua alma é salva. Sabe o que significa isso? Chega de temor, chega de ansiedade, chega de querer as coisas. Irmãos, quando você não tem carência, se tem, tá bom, se não tem, está bom também. Tá bom, paciência. Diga glória a Jesus. O coração está satisfeito, o coração descansa. Na canta lava suda rádio conta rida harias. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé.